a pessoa acaba sendo prejudicada. Então, no caso do acidentado, né, e acidente de trânsito, que fica com alguma sequela, ele pode sim pleitear um prêmio do seguro do DPVAT, que é um seguro para exatamente cobrir, né, as despesas que se tem no caso de acidente de trânsito e também muitas vezes para a família. No caso de morte, a família então tem direito a receber estes valores no seguro DPVAT. Mas nada pode pagar a vida humana, né? A vida humana não tem preço. Então, essa indenização ela soa até ridícula, né? Importante é você prevenir perdas de vidas humanas, sequelas graves, exatamente com cidadãos e cidadãs conscientes no trânsito. O trânsito é responsabilidade de todos nós, não é só responsabilidade do condutor. Muitas vezes as pessoas acham, não, a responsabilidade do trânsito é apenas de quem está conduzindo o carro, a motocicleta. Lê do engano, não é não. A responsabilidade do trânsito é de todos nós, e todos nós somos pedestres. E temos que contribuir para que o trânsito flua tranquilo, sem acidentes e sem causar perdas de vidas humanas e sequelas graves. Então, fiquem atentos, né, ao dirigir. Dirigir depois de ingerir bebida alcoólica, de jeito nenhum, atitude criminosa e que tem que ser repudiada na nossa sociedade, essa atitude do indivíduo tomar bebida alcoólica e dirigir. E, lamentavelmente, é com muita frequência que a gente vê isso. É com tristeza que falo isso, mas é extremamente frequente. E pessoas até com conhecimento, né? Médicos, advogados, né? Pessoas que têm pleno conhecimento de que trata-se de uma infração legal, de uma atitude criminosa e também a questão do exemplo, né? Quando um pai de família é preso estando embriagado no volante, ele dá um péssimo exemplo aos seus filhos, né? Então, nós temos que ter bem claros para nós que as pessoas nos respeitam pelo que nós fazemos e não pelo que nós falamos. Falar é muito fácil, fazer é que são elas. Então, o melhor exemplo é o da atitude, né? Então, se você fuma e quer que seu filho pare de fumar, você tem que dar o exemplo, né? Então isso é importante. O exemplo é que fica. Essa questão de ficar só na conversa, a gente vê que de conversa fiada o mundo está cheio. Nós precisamos de atitude. As pessoas têm que tomar atitude para melhorar o mundo em que nós vivemos, a cidade em que vivemos, né? Então, nós já abrimos o nosso programa do dia de hoje, já chamando a atenção para esse assunto da maior importância, que é o acidente de trânsito, lesões relacionadas ao trânsito. E quem tem alguma sequela ou teve algum gasto com acidente de trânsito, ele pode ser indenizado, pode receber um dinheiro. É muito simples, não precisa constituir advogado, não precisa ter gastos com outras pessoas para preencher os formulários, porque é muito simples. Você vai na internet, no site do DPVAT, ali explica direitinho e você vai receber o seguro completo. Se você for pagar para alguém fazer um serviço, você vai ter que pagar essa pessoa, naturalmente. Você pode constituir um advogado para que ele faça esse serviço. Aí ele vai cobrar os honorários dele com toda a razão. Ou mesmo uma pessoa que não seja um advogado, mas que saiba preencher, né, aqueles formulários do seguro DPVAT, naturalmente ele vai cobrar alguma coisa por isso. Mas você saiba que você mesmo pode preencher. Você mesmo pode preencher e é muito simples e você mesmo pode dar um andamento e aí você economiza quem você pagaria para preencher os formulários para você. Então isso é interessante saber, é muito fácil, é só você ir no site do DPVAT, no Google, né, que é um site de busca, você coloca ali DPVAT, e você cai no site e ali está tudo explicadinho, tá? Eu quero lembrar também que no dia 22 de setembro começou a primavera. Olha aí, Maju. Primavera-se, doutor Cecílio. Oh, primavera-se, né? A estação mais bonita, né? A estação das flores, mas que começou muito mal. Você viu só o incêndio que teve. Sim. Aqui, nossa, aqui próximo nosso, né? Aqui no Santuário do Caraça, um incêndio provavelmente criminoso, olha só, provavelmente criminoso,
que começou ali no Morro da Água Quente. E acabou proliferando e queimou muita raça de terra. E o que é pior também, a fauna sofreu horrores, né? O lobo-guará ali andou de roda, porque a situação estava muito ruim e queimou uma área muito grande. E um incêndio provavelmente criminoso, porque o ano passado aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa e começou lá no mesmo local. Então, é um doente, né? E esse doente, ele merece o tratamento e uma punição também. Porque isso aí é um absurdo, né? Fazer esse tipo de procedimento, é criminoso, daí o nome, né? Um incêndio criminoso. Né? Então, infelizmente, aqui para nossas bandas, a primavera não começou muito bem com esse incêndio, causando então esse desastre ecológico, né? Uma situação extremamente grave, num lugar maravilhoso, uma reserva, né? Maravilhosa, com uma fauna muito rica, com uma flora muito rica. Então, né? Muito ruim isso. E no dia 22 de setembro também, comemorou-se o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Olha só que legal isso, né? E isso é interessantíssimo, nós temos que incentivar as pessoas que têm alguma deficiência física para que elas foquem nas suas eficiências. Isso é importante a gente saber o que é isso. Outro dia eu atendi uma paciente diabética e que perdeu a perna por conta de negligência dela. Né? Muitos pacientes diabéticos não seguem orientações médicas, não tomam a medicação que deveriam e com isso acabam tendo as complicações do diabetes, que são muitas. Né? Por exemplo, necessidade de amputação de membro, cegueira, né? Insuficiência renal, vários problemas que são causados pelo diabetes descompensado e que o paciente não segue orientação do médico, não toma a medicação na hora certa e, mais importante, não segue o regime que deveria seguir. Então essa paciente acabou perdendo a perna. E ficou naturalmente triste, lógico, né? Se você tem um acidente, uma doença em que há necessidade de amputação de um membro, por óbvio que você vai ficar muito chateado, lógico. Mas ela ficou chateada demais. E não pode ser assim, porque o deficiente ele tem que ter foco, prestar atenção, não é na sua deficiência, não é o que ele não pode fazer, e sim no que ele pode fazer. Para a gente ter uma ideia, o Roberto Carlos, por exemplo, tem uma perna de pau. Isso mesmo. Roberto Carlos teve uma... Roberto Carlos, compositor, cantor, então, o maior do Brasil, da história do Brasil, e durante muito tempo vai ser o único mesmo, é o rei mesmo, Roberto Carlos. O rei Roberto... Não tem para ninguém. Não tem para ninguém não, porque ele realmente não tem ninguém que não goste de pelo menos umas 4, 5 músicas do Roberto Carlos. Pelo menos pelo menos, eu já diria, eu vou mais longe, Maju, eu acho que umas 4, eu gosto de umas 10 músicas deles. Gosto muito, desde a época da Jovem Guarda. Então o Roberto Carlos, para mim, é um ídolo mesmo. E o Roberto Carlos teve um acidente de trânsito, né, com um trem de ferro, na infância, e teve sua perna amputada. Ele tem uma prótese na perna, ele não tem as duas pernas, teve uma amputação da perna e, no entanto, isso não impediu dele se tornar, né, o rei Roberto Carlos. Então, assim, é o recado que eu dei para minha paciente e também o recado que eu dou para todos os deficientes que estão me ouvindo. Seja qual for a sua deficiência, auditiva, visual, motora, neurológica, independente da sua deficiência, você tem que focar nas suas eficiências. Né? O que você pode fazer, sabe? Igual a paciente minha diabética, ela perdeu a perna. Tudo bem, ela não vai poder ser corredora, né, fazer salto de vara, lógico que ela não vai. Mas ela pode fazer muita coisa, nossa senhora, quanta coisa uma pessoa que perdeu um membro, né, um membro inferior, uma perna, pode fazer. Então, é importante focar nas eficiências. E o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, né, que foi no dia 22 de setembro, chama atenção exatamente para isso, né, para a necessidade dos deficientes físicos também focarem a sua vida nas suas eficiências. Né? O importante não é o que você não pode fazer, é o que você pode fazer. Então você tem que focar no que pode fazer. Então a minha paciente, infelizmente, perdeu a perna por negligência dela, diga-se de passagem, mas ela não tem que ser queimada na fogueira, né? Não tem que, não é nada disso. Ela tem que se tocar,
né? E não deixar mais as coisas acontecerem. Com né? a deficiência, né, doutor Cici, desenvolve-se tanta habilidade que até então não conhecia. Nossa Senhora! O exemplo típico disso que você está dizendo, Maju, e é um exemplo que é demais para explicar isso, é quando o indivíduo perde a visão. Quando a pessoa perde a visão, né, a pessoa que já enxergou e perde a visão, a audição dela, ela fica extremamente aguçada. Né? A pessoa percebe qualquer barulhinho, porque ela não tendo a visão, os outros sentidos, eles hipertrofiam. Então a pessoa percebe mais com o tato, né? O tato dela é bem melhor do que uma pessoa que enxerga. Né? A audição de uma pessoa que é cega ela é bem melhor do que uma audição de uma pessoa que enxerga. Então no nosso organismo é extremamente interessante isso. Quando você perde um sentido, os outros sentidos se hipertrofiam, isso mesmo. E você desenvolve habilidades que você não tinha antes. É interessante isso. Então, a questão não é você focar na sua deficiência. Né? Você perdeu a visão, mas você tem a audição. Né? Você tem hoje a linguagem de sinais para os surdos, Libras, não é isso? Você tem o alfabeto Braille, a escrita Braille, para que a pessoa que tem uma deficiência visual grave, né, ou mesmo cegueira, ela possa ler, né, entre aspas, através do tato. Né? Através do alfabeto Braille. Então, é importante que isso seja dito, porque nós estamos vivendo um mundo em que existem hoje muitos deficientes. Né? E quem não é deficiente hoje pode se tornar um deficiente. Tá? Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco no nosso segundo bloco. E já com algumas perguntas, né, doutor? E já com várias perguntas aqui, né? O nosso WhatsApp já está bombando aqui e isso é muito bom. Nós Tem temos algumas da semana passada. Tem algumas não, tem várias da semana passada. Porque felizmente o nosso programa é um sucesso. As pessoas ligam o tempo todo e isso é muito bom. Mas nós temos aí participações da semana passada, que eu vou atendê-las agora no segundo bloco, e depois nós vamos atender o pessoal de hoje, tá? Sim, lembrando que você pode ligar pelo 0 operadora 31 3832 2300 ou participar pelo WhatsApp 97142 2534. 97142 2534. Peraí que eu vou falar a hora. Transamérica Hits